Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matará, não adulterará, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha estar conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus venha estar, Senhor, visitando cada coração, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, como uma espada de dois gumes no coração de cada um, cortando e arrancando, Senhor, toda a dureza do coração, quebrando, Senhor, toda a corrente, tudo aquilo que amarra, Senhor, o Teu povo ouvir a Tua palavra e seguir, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha colocar a Tua mão santa poderosa sobre a vida deles, ó Pai, e cubra com o sangue do Cordeiro, que eles possam, Senhor, estar renovados nessa Tua palavra, Pai, que eles possam sair daqui cheios do Teu Espírito e com a Tua unção que vem direto do trono. Pai, eu te agradeço, eu engrandeço o Teu santo nome, porque a palavra não vem de mim, mas vem do Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar no nosso coração fortemente, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Antes de mim começar a ministrar essa palavra, eu quero dar um testemunho da minha vida. Toda vez que eu faço uma ministração, eu sempre dou um testemunho, um pedacinho, né? Muitos aqui me conhecem, sabem que eu gosto de vaca, que eu gosto de fazenda, que eu gosto de boi. E meu coração, assim, chega a doer mesmo quando sabe que eu não vou voltar mais para a fazenda por enquanto. Porque eu estou na cidade, né? E quando eu vim para Rio Preto, eu morava em Uberlândia. E lá em Uberlândia eu já comecei a sentir a vontade, a necessidade de estar numa igreja, de levar minhas filhas para a igreja. Por quê? Eu via muito televisão, via muita crueldade, via muito assassinato de jovem, muito marido matando mulher, e eu tinha medo. Aí eu falei, eu vou para a igreja, porque eu quero estar, né, ouvir a palavra, quero que minhas filhas cresçam na igreja, que assim ela não vai se desviar e não vai buscar as coisas do mundo. Esse foi no meu coração lá na fazenda, propósito no meu coração. A gente chegou em algumas igrejas lá, mas logo eu mudei de Uberlândia para Olímpia, para Rio Preto. Chegando em Rio Preto, Deus já tinha preparado a Iamir, porque eu congregava na Iamir, lá em Olímpia. Quando eu saí de Olímpia, fui para a fazenda. E o pastor Leandro, que é a nossa cobertura espiritual aqui, ele era o meu discipulador lá em Olímpia. Ele não era pastor ainda, ele não era ungido a nada, ele só tinha célula. Ele é igual a gente hoje, tinha o lar de paz, mas não era lar de paz, era célula e discipulado, né? Estava começando o discipulado. Eu era o diácono dele. Pra você ver, e lá na fazenda eu coloquei isso no coração, mas eu não sabia que Deus ia fazer assim tão rápido, e que eu ia ter que sair da fazenda e vir, e aqui, né, morar na cidade grande. Eu achei que eu ia para Olímpia, tudo, mas Deus preparou São José do Rio Preto. Assim, nós não conhecemos os planos de Deus, mas quando eu cheguei aqui, passando-se uns 15 ou 20 dias, eu recebo uma ligação, é o pastor Leandro. Ó, Alessandro, eu estou aqui em Rio Preto, estou querendo abrir uma igreja aqui em Rio Preto, já tenho uma célula na casa da Elisa e na célula na casa do João. Era na célula da Elisa e no João. Só que para mim, ele falou, vem na igreja, né? Aí eu fui para ir na igreja. Chegando lá, nós fomos para a casa do João. Não conhecia a Elisa ainda.
Chegando lá, fomos para a casa do João. E lá, eu, o João, a família dele, o Ailton, chegou lá de bonezinho para cá. Eu lembro até hoje, o Ailton, de meião até aqui, uma calça na canela, bonezinho assim, camisa. A gatinha, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo, Deus? É, fazer o quê? E ele nem deu paz do Senhor, não deu nada pra gente. Mas amém, eu te perdoo, Ailton. E aí nós ficamos lá, né? Acabou o culto, o Ailton foi embora. Acabou a célula, o Ailton foi embora. E eu fui embora. E eu vi que ali minhas meninas começaram a louvar. Quando eu sempre falei para minha esposa, eu sempre quero ter filha mulher. E eu quero fazer uma banda da minha filha. Eu quero que as minhas filhas sejam cantora. Na época eu era do mundo. E eu falei para o Senhor, eu vou colocar o nome de cantora. Ariane e Arielle. E eu sonhava assim, agora Ariane e Arielle, né? E aquilo lá eu pus na cabeça, né? Cantora famosa, Ariane e Arielle, né? E a gente cresce, né, com isso aí. E eu sonhava em ver elas aonde? Na festa de rodeio, porque eu gostava de rodeio demais, né? Elas abrindo o rodeio, eu lá no camarim, então, que eu profetizei. Só que a gente não conhece os planos de Deus. E realmente, elas vieram com uma voz linda. Elas vieram como uma dupla. Mas aí, lá em Olímpia ainda, eu conheci Jesus. Tive uma prova, fiquei doente, conheci Jesus. E lá eu vi que Jesus tinha um plano diferente na minha vida, na vida delas. Que elas tinham que cantar para Deus. Viemos para cá, na célula, eu vi elas cantando. Eu falei, Senhor, agora acabou meu rodeio. Então, vamos fazer o quê? Isso, ela sabe a luta que foi, gente. Né? E isso acabou meu rodeio, né? Vamos para a igreja, vamos. E vai, a luta vem. Nós estamos aí até hoje lutando. Aí começamos a fazer o culto. Começamos a fazer o culto na minha casa. Os cultos de domingo, era célula na Elisa de terça, célula no João de quinta e domingo culto em casa. Era de manhã, né? Depois passou a noite. Aí nós fazia culto. Aí do culto de casa nós viemos para a igreja, que era ali nas Rodaranhas, onde essas duas meninas aí também, elas fizeram parte do teatro, vieram aqui. Bênção de Deus. Amém? E aí, eu venho relutando. Por quê? Minha vontade, todo mundo conhece, era estar numa fazenda, numa chácara. Só que quando a gente tem um sonho, a gente primeiramente coloca o sonho da gente na frente do propósito de Deus. Deixa os planos de Deus para segundo plano. E eu era uma vida bem estabilizada, pagava minhas contas certinho. Não devia para ninguém. Resolvido mudar para uma chácara lá do outro lado. Eu estou falando porque não é vergonha a gente reconhecer o nosso erro, né? Eu resolvi morar uma chácara lá na Unitra, né? Só que quando eu fui mudar para lá, não era lá, porque Deus sempre abriu as portas para mim aqui. Quando eu vim de Uberlândia, eu morei numa casa, eu não precisava pagar, eu não precisei dar o primeiro mês de aluguel. A mulher não me cobrou tributo nenhum. Eu morei na casa um mês depois que eu fui pagar o aluguel. Depois eu achei outra casa, a mesma coisa, uma casa melhor ainda, mais boa. Quem já foi na minha casa lá no Parque das Flores, era uma casa excelente, onde Deus tinha me colocado. Eu estava dando conta de pagar o aluguel, estava dando conta de manter minha vida estabilizada, tudo. Era perto da igreja, minhas filhas não dependiam de mim. Resolvi com as minhas próprias, porque eu gostava, eu queria, e fui morar mais longe. Não, lá eu levo minhas filhas, pus isso na cabeça, o diabo enganou eu, né? E vai, eu reconheci, cheguei no pastor e pedi perdão para ele, por quê? Eu coloquei o plano de Deus em segundo lugar. Eu estava ouvindo no culto de segunda a domingo, buscando a Deus de segunda a domingo. Todo dia eu estava aqui. Tinha uma obra, eu estava aqui, mas eu morava longe. Começou a multiplicar os meus gastos. Eu gastava aqui R$200 de combustível, no máximo 300. Fui para lá, comecei a gastar R$1.200 de combustível, porque eu estava na obra todo dia, estava lutando, ia para Tanabi, pregava em Tanabi e voltava, então todo dia. Por causa que eu coloquei o meu plano primeiro na frente de Deus. Porque eu não fiz o cálculo, eu poderia ter feito o cálculo antes, poderia ter pedido orientação à minha cobertura espiritual, ao meu pastor,
e ele teria me orientado como ele me orientou a próxima vez que eu fui pedir conselho para ele. Nós sentamos, pusemos no lápis e a gente acertou. Então, se eu tivesse feito isso no primeiro instante, eu não teria mudado dali, eu não teria gastado o dinheiro que eu gastei. Agora, hoje eu estou sem carro, porque eu tive que vender o carro para pagar a conta. O carro quebrava, eu não conseguia arrumar. Por quê? Teimosia. Teimosia. O pastor sempre prega. Você tem uma cobertura espiritual. Você tem que buscar orientação no homem de Deus. Muitas das vezes eu buscava conselho das pessoas do mundo. Eu achava, não, é melhor, a casa é mais boa, dá para levar a igreja para lá, dá para levar a família. No fim, a igreja não foi 1 ou 2 vezes, a família não foi, nós ficou sozinhos lá, e eu não tinha tempo de cuidar, meus bichos morriam, meu mato crescia. Então, você vê, quando não é plano de Deus, não vai para frente. Quando não é propósito de Deus, não vai para frente. Não vai. E eu venho relutando com isso faz tempo. E eu que sou um cara teimoso. Porque eu apanho e continuo apanhando. Nós fomos no encontro de pastores. Lá só levei surra. Porque quando Deus quer curar alguém, quando o diabo quer testar, ele testa. Mas quando Deus também quer te exortar, ele te exorta. Não adianta você fugir. Aqui nós entrando na palavra. Jesus estava caminhando e veio um jovem. O jovem chegou nele. Jesus já conhece o coração de todo mundo. Com certeza Jesus já conhecia os planos e o coração daquele jovem. Sabia que o coração dele não estava ligado no Deus, no reino, né? E ele perguntou, Senhor, ajoelhando-se perguntou, está no 17. E pondo-se Jesus a caminhar, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Então nós temos que ver aqui, que nós estamos aprendendo um ponto. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui Jesus, ele não se colocou acima de Deus. Ele se colocou a debaixo. Por quê? Mesmo ele tendo os milagres, mesmo ele fazendo a obra, mesmo ele levando a palavra, as pessoas queriam que ele fosse rei, que ele herdasse a terra, né? Mas Jesus, ele não se deixou se corromper. Hoje o que nós vemos muitos por aí, é que as pessoas recebem dom de Deus, recebem dom de revelação, dom de línguas, recebem dom de cura, recebem tudo, e às vezes chega a se pôr acima de Deus. Existe no nosso ministério, e existe em outros ministérios, que eu conheço pessoas que por causa do dom se colocou acima de Deus, estava dizendo que já era Deus, queria que as pessoas se prostrassem diante dela. Aqui Jesus tinha tudo para poder, né, aceitar, mas Jesus já, conhecendo o coração do jovem, já exortou, não, eu não sou bom, quem é bom é Deus. Aqui eu aprendo com Jesus que nós temos que nos colocar debaixo da autoridade do Senhor, não acima. Por mais que as pessoas venham tentar colocar no seu coração que você é um homem valioso, porque o diabo às vezes ele não vai te pegar nas tentações, nem da carne, não vai te pegar nas tentações aí do mundo, na música do mundo, ou nos amigos. Ele pode tentar, porque você está na igreja, mas às vezes ele te pega no quê? No orgulho. Eu sou mais, eu posso, porque ele vai te erguer, e com isso o teu coração vai se encher. Às vezes aí você vai se colocar acima de tudo, acima de Deus, acima da tua cobertura espiritual, acima dos seus pais, acima de todo mundo. E não é isso que Jesus ensinou. Aqui Jesus deixou um ensinamento. E todas as vezes, eu já preguei muitas vezes do jovem rico, mas toda vez que eu leio isso, Deus me mostra uma nova revelação. E eu não tinha parado para ver esse ponto. Continuando. Jesus perguntou para ele, sabe os mandamentos? Não matará, não furtará, não adulterará, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então quer dizer, era um jovem conhecedor da palavra, um jovem obediente, um jovem
que estava sempre em oração, né? Um jovem, né, perfeito. Porém, aqui nós vamos ver, continuando, 21. E Jesus, fitando, o amou. Claro que Jesus vai amar. O cara conhece os mandamentos, que Jesus conhecia, sabia que ele era justo. Mas Jesus conhecia um ponto fraco dele. Só uma coisa te falta. Olha o que Jesus falou. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Imediatamente, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui, esse jovem, por mais que ele busca a palavra, por mais que ele ia na igreja, por mais, eu falo na igreja, eu estou fazendo a minha história, por mais que ele é conhecedor da palavra, por mais que ele é obediente, por mais que ele segue os mandamentos à risca, só tinha um defeito. O Deus dele tinha dois deuses. Ele queria o reino dos céus, mas ele também queria o reino do mundo. Ele queria, o coração dele estava na riqueza. O coração dele estava nas coisas do mundo. Ele não queria perder a vida boa que ele tinha muita terra. Então, ele não quis seguir, ele não foi como os 12 discípulos. Ah, mas os 12 discípulos eram pobres. Tudo bem, mas abandonou o pai, abandonou a mãe, abandonou o irmão, saiu da sua casa e foi seguir Jesus. Aqui eu aprendo que quando os planos de Deus estão quando as coisas de Deus estão em segundo plano, vai fazer igual eu fiz. A gente só vai andar para trás. Eu poderia muito bem abandonar a igreja aqui, ir para outra igreja mais perto lá da minha casa, que eu sairia, ganharia, né? Poderia, porque Deus está em todos os lugares. Mas quando Deus tem um chamado para você, num lugar, e desde o início Deus preparou aquele lugar, porque Ele quer te usar naquela família, então é ali que você deve ficar. Quando eu quis sair fora desse propósito, eu sofri a consequência. Hoje eu estou pagando. Mas Deus está me abençoando, porque Deus me colocou numa casa aqui perto também. Minhas filhas não dependem de mim. Minha esposa não depende de mim. Né? A gente está morando aqui perto. É uma casa simples, mas é bem abençoada. É um lugar aqui perto da igreja. Vou pagar barato de aluguel, né? E vou conseguir pagar minhas casas. Essa é minha patroa, que eu trabalho no serviço aqui, no barracão à noite. E ela me disse para mim, se você alugar minha casa, eu não te cobro o primeiro mês. Então quer dizer que eu vou pagar aluguel em janeiro. Então quer dizer, Deus está me abençoando. Porque a gente reconhece os nossos erros. Às vezes nós temos que reconhecer. Porque não adianta nada a gente querer crescer e o orgulho deixar com que a gente cada vez se distancia mais de Deus. Deus, Ele tem plano na sua vida, Ele tem plano na minha vida. Mas às vezes nós temos que ver se os planos de Deus são os mesmos nossos, se nós estamos colocando os planos de Deus em segundo lugar. Eu fazia correria aqui na igreja, todo mundo me via, uma bênção, o homem é uma bênção, não tem tempo, está correndo na obra. Mas vou abrir um parente, quando você está na correria e os planos de Deus, você põe em primeiro lugar, mas a correria às vezes te faz você fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque você não vai cuidar das vidas como deve cuidar. Você não vai ter tempo de orar como deve orar. Você não vai ter tempo de ler como você deve ler. Quando eu estava lá, eu chegava e saía. Chegava em casa 6:30, 7 horas eu saía. Chegava em casa 11 horas. Eu ia dormir, tinha tempo de orar ou ler a palavra 3 horas da manhã. E isso foi me enchendo. Chegou até eu falar que do ponto de mim começar a discutir com a minha família, começar a discutir com as minhas filhas e colocar planos de Deus em segundo lugar. Falar, eu não quero saber, eu vou sair daquela igreja. O pastor está pegando muito no meu pé. O pastor está me enchendo de coisa. E isso começa a encher o nosso coração de coisas ruins. Então nós temos que vigiar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos que sentar, analisar, pôr no papel. Se eu fizer isso, vai me prejudicar no reino do Senhor? Será que se eu fizer isso, não vai ter tempo para mim orar? Será que se eu fizer isso, não vai ter tempo de me evangelizar? Nós temos que aprender que o reino de Deus é em primeiro lugar. Não é você largar a sua vida, mas é tudo que você for fazer.
você tem que fazer pensando no reino. Pensando no seu tempo que você vai ter. Porque às vezes a gente fala, mas eu estou com um fardo pesado. É muita coisa na igreja. Não é que é muita coisa na igreja. É porque você não está colocando os planos de Deus em primeiro lugar. Quando você coloca os planos de Deus em primeiro lugar, tudo que você for fazer, você vai fazer pensando no reino. O pastor pregou isso aqui semana passada. Tudo que você for fazer, você vai fazer pensando no reino. Eu vou mudar de casa, vou pensar no reino. Se eu for para lá, vai ser longe, vai me atrapalhar. Entendeu? Isso eu aprendi. Amém? Aleluia, né? Aleluia, glória a Deus. Então, gente, é isso. Nós temos que aprender a fazer que nem Jesus. Não deixar que o dom, não deixar que o teu ministério enche o seu coração e você se põe acima de Deus. Não deixar que as pessoas lá fora escutam você brigar, falar. Aqui Jesus podia debater com esse jovem. Poderia debater. Religião. Você conhece? Então vamos debater. E os discípulos iam ouvir. Então lá fora é a mesma coisa. Quando os religiosos, que aqui não tem religioso, aqui é só homem de Deus, pessoas que servem o Senhor, né? Amém, né? Só lá em Olímpia que tem, lá em Tanabi, lá em Barretos, aqui não. Mas é assim, gente. Não devemos discutir religião lá fora. Nós devemos pregar o evangelho. O lar de paz é uma bênção. Houve um testemunho lá em Barretos, quem foi no encontro de pastores ouviu. A mulher estava com um fardo pesado. A mesma situação que a minha. Estava chegando a duvidar. Tudo que o pastor dava para ele, nossa, mais um fardo para a minha vida. Mais um obstáculo, mais uma coisa, eu não aguento mais. Mas quando ela colocou o reino, o lar de paz, em primeiro lugar, Deus começou a mover um milagre naquela casa. Né? As pessoas pediam, ela orava, e logo Deus, na outra semana, Deus já providenciava o milagre, e as pessoas foi vendo, porque as crianças saiu dando testemunho, na casa chegava no portão, as crianças corriam. Tia, o que eu pedi, Deus já me deu. Deus me deu a bicicleta. Deus deu trabalho para o meu pai. E aquilo lá foi enchendo ela de novo. E ali ela aprendeu uma lição. Porque não é o fardo de Deus que é pesado. São as escolhas que nós fazemos que é pesada. Às vezes nós não balanceamos a nossa vida. Às vezes a nossa vida é só correria no trabalho. É só correria. Vamos para a igreja. A igreja também traz correria. Mas se você não tiver o seu tempo, priorizar o seu tempo com Deus, logicamente vai ficar pesado. Porque você vai começar a balancear o reino de Deus com o mundo. E as coisas do mundo são mais leves. É o conforto da casa. É você ir visitar uma família. É você estar junto numa festa. É você ir para uma balada. É você ir para a casa de um amigo. E deixando sempre o reino de Deus em segundo lugar. É mais gostoso você estar agora. Em vez de você estar sentado aqui agora, você estaria na tua casa assistindo, né, o Fantástico. Ou jantando, ou sentado no sofá. Logicamente você vai falar, é mais gostoso. Mas nós temos que priorizar o reino de Deus. Porque que Jesus falou. Ele perguntou, o que eu tenho para poder, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus disse, vende tudo. Então você tem que largar tudo. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é você abandonar a sua vida não, gente. É você balancear. Primeiro, se eu for para isso, vai prejudicar nisso. Se eu fizer isso, vai prejudicar nisso. Esse horário, então vamos mudar o horário porque vai dar certo. Então nós temos que aprender a fazer isso. É a mesma coisa na vida financeira. Enquanto eu não estava nem aí para minhas marcações da vida financeira, eu não sabia que eu estava pagando R$1.200 de combustível. O dia que eu parei para pôr no balança, para ver, eu vi que onde meu dinheiro estava faltando, era ali. Então era cilada. Então a gente tem que vigiar. Vamos entrar para outra palavra. Lá em Mateus 24. Mateus 24, 32. É folhinhas para trás, hein? Amém? A minha fala assim no negrito, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola
da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo a porta. Quem que está à porta hoje? Jesus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essas horas que ele está falando, o que é? É o fim, é a vinda de Jesus. Então ninguém sabe, nem Jesus, nem o Filho sabe, somente Deus. Mas ele deixou, bem disse assim, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabereis que está próximo às portas. Então, se nós formos lermos atrás, aonde ele fala a vinda do Filho, ele deixa bem explícito as coisas que estão acontecendo hoje. Que é o fim do tempo. É o fim. Nós estamos vendo aí coisas que nós viemos bem lá atrás. Vamos continuar lendo. Mas a respeito daqueles dias, ora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aí. Então, nós não sabemos quando será a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos. Mas ele deixou bem claro que não passará, nada. Hoje nós vemos o quê? Pai matando filho. Nós vemos rumores de guerra. Estamos vendo aí até o chip já saindo aí. Então nós temos todos esses requisitos aí para provar, para ver sinais que estamos no fim do tempo. Mas nós não sabemos, às vezes pode demorar 1 mês, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Porque desde quando eu me conheço por gente, as pessoas falam, o fim está próximo. Mas aqui eu aprendo o quê? Que nós temos que ser vigilante da nossa própria vida. Nós temos que vigiar. Nós temos que saber aonde andamos, onde pisamos, com quem falamos e ver, porque o mundo está mostrando que o amor pelo próximo acabou. Hoje, filho mata pai. Nós vemos aí hoje em dia, nas redes sociais aí, aquela menina Kelly. Coração puro, porque para dar carona, uma pessoa estranha, oferecer carona para uma pessoa estranha, maldade no coração não tinha. O desejo dela era ajudar o próximo. Porque Deus fala assim, amar o próximo. Qual que é o maior mandamento de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Então ela via uma necessidade de ajudar aquele homem, porque às vezes não tinha o dinheiro para ir, às vezes era um feriado prolongado, queria ver a família e não tinha condições, ela se pôs em ajudar. E o cara, com maldade, foi e arrancou a vida da moça. Assim, de sangue frio. Então você vê que o mundo, nós estamos aí fora, nós estamos num abismo. Um dia o apóstolo fez isso daqui, que chamou muito a minha atenção, ficou marcado, e eu levo isso para o resto da minha vida. Aqui nós vemos a nossa vida. Não, a nossa vida é esse fio. Vocês estão vendo esse fiozinho aqui? Isso aqui é 2 fios de cabelo que eu emendei, que eu achei aqui, não sei de quem que é. Depois né, faz o exame de DNA, vamos descobrir. Porque olha, cabelo forte, hein? Então, esse fiozinho é a nossa vida. E essa caneta aqui em cima é que nós estamos ligados ao Senhor. Se nós não vigiarmos, a nossa vida vai entrar em tribulação.
né? Por mais forte que seja, em qualquer instante, a sua vida se rebenta. Se você não tiver no caminho de Deus, se você não tiver com os propósitos de Deus na sua vida, é o fim para você. Não tem mais volta. Não adianta nada você trabalhar no reino de Deus. Não adianta nada você conhecer os 10 mandamentos. Não adianta nada você ser um religioso. Você tem que estar nos planos e seguir os propósitos de Deus. Não é ser maior do que ninguém. Não é ser melhor do que ninguém lá fora. Mas é estar nos planos e propósitos de Deus. Porque a qualquer momento, esse fio se arrebenta. Porque nós estamos aí, eu acabei de falar de uma tribulação que teve na minha vida. De uma revolta, eu pensei em sair da igreja, mudar de igreja. Eu pensei e falei, eu vou levar minha família lá perto da igreja, e lá eu vou socar para o meio do mato. Eles que vão para a igreja, não depende de mim mesmo. E se nesse momento, que nem eu trabalho, eu sou motoqueiro, sou cobrador, eu ando de moto o dia inteiro. Todo dia eu vejo 2 ou 3 motoqueiros caídos no chão arrebentados. Um dia ou outro eu vejo o caminhão passou em cima da cabeça. Então, se essa pessoa, ela não tiver ligada com o Senhor, eu não sou para julgar ninguém. Mas nós já sabemos o fim dela. Tem vida eterna? Não tem. Então é um fio. Deus, ele não vai mudar do lugar. Ele está aqui, ó. Mas cadê você? Cadê aquilo lá, a tua religiosidade? Então nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ser prudente, claro, porque o mundo aí fora é mau. Temos que vigiar, cuidar. Primeiro, antes de ajudar, observar. Né? Pedir orientação de pessoas que estão firmes na igreja. Nós temos a cobertura do nosso pastor. Faça como eu, não faça como eu. Primeiro toma decisão, depois vai pedir orientação. Busca orientação. Porque nossa vida, nós vivemos, nós temos que viver focado em quê? Em oração e jejum. Se nós não tivermos oração, nós não temos comunhão com Deus. Se nós tivermos oração, mas não tivermos jejum, nós também estamos falhando com Deus. Porque as duas coisas têm que andar junto. Porque oração é você ter intimidade com Deus. Jejum é você se sacrificar para Deus. Então anda junto. Deus só vai te dar, só vai te abençoar quando você realmente colocar os planos dele em primeiro lugar. Ah, mas eu peco. Que nem nós sabemos que tem um jovem que por causa de um pecado, o cara se desviou da igreja. Quando o pecado não, ele foi num lugar que não podia ir, num show, e achou que Deus não está com ele. Deus incomodou ele lá na festa. Hoje ele poderia estar aqui ouvindo a palavra. Mas às vezes a pessoa prefere dar muito valor ao pecado, muito valor ao diabo, e esquecer dos planos de Deus na nossa vida. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão sérios aí? Amém? Então, vamos aprender. Aqui, ó, lá no 37, Jesus diz assim: pois, assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quem conhece a história de Gênesis, lá em Gênesis, fala aqui. Vamos abrir lá em Gênesis 1. Não, Gênesis 1 não, Gênesis 6, capítulo 6 e 5, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Para você, quando você começa uma coisa, quando você tem um plano, você faz esse plano dar errado, você sente-se decepcionado. Agora vamos ver como que Deus sentiu com a criatura que ele faz, com a imagem e semelhança dele. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Gente, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Agora você imagina, gente. Aqui Deus mandou dilúvio, mas Deus, ele teve graça num homem que andava com ele, que era Noé. Né? Noé era um homem justo, reto, e andava com Deus. Deus teve graça e Deus teve misericórdia de nós e usou a vida dele para que a gente continuasse. Mas quando Deus criou o homem, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Perfeito, sem pecado, sem dúvida. Deus deu autoridade para o homem sobre tudo, sobre todos os peixes, todos os peixes debaixo do mar, em cima da terra. Ele deu autoridade para o homem sobre tudo. Pois o homem deixou perder. O homem tinha comunhão com Deus face a face, no jardim do Éden. Olha que maravilha. Deus criou o homem perfeitamente. Deus tinha poder para dar o nome, tudo que ele via, ele dava o nome. Deus não falou nada. Deus fez ele para ser assim. Para ele ter as vontades dele, para ele ser... Deu um livre-arbítrio para ele escolher o que ele quer. E hoje em dia você ouve falar muito assim. Se Deus existisse, ele não permitiria que tivesse gente passando fome, que tivesse guerra, que tivesse mortes. E eu ponho uma... Se Deus, se não permitisse que isso acontecesse, a gente seria uma marionete. Nós não teríamos o livre-arbítrio de escolha. De escolher as coisas que nós queremos fazer, como que nós vamos andar na nossa vida. Porque Deus, ele é o único que pede licença para entrar na nossa vida. O diabo não, ele entra. Aqui ele usou a serpente, ele usou a cobra para entrar na família de Adão. Ele entrou na mulher de Adão. E ali a mulher de Adão, ele entrou no Adão. E ali se corrompeu. Ali se corrompeu. Então, o que eu aprendo? Que hoje nós estamos nos dias de Noé. Você liga a televisão, você fica abismado com os crimes que está tendo aí fora. Você não pode nem assistir muita televisão, porque senão você fica bitolado. Eu sou assim, se eu ficar assistindo, eu gosto de esporte, eu gosto de filme de ação, porque eu fico mais, né? Quando eu assisto um filme de ação lá em casa, você vê que é tão contagiante. É a mesma coisa do louvor aqui. Domingo passado nós tivemos um culto aqui tremendo. Contagiou todo mundo, o pessoal correndo, né? O pessoal dançando aqui na frente, contagiou. Quando você assistir um filme na televisão de ação, aquilo lá me contagia. Aí eu saio dando murro nas minhas meninas. Soco, pontapé, dando chute mesmo. Tô no som do filme, né? Tô ali, dando chute, soco, jogando pro chão. Por quê? Aquilo lá me encheu. Então, se você assistir, ficar vendo muita criminalidade, se você focar os teus ouvidos, seus olhos, só na maldade que o mundo tem a oferecer, você vai começar a sentir mal. Vai virar mal também, porque você vai ver o próximo se ferrando, passando fome, pedindo socorro, e você não vai ter nenhum prazer de ajudar. Porque você fala, se eu for ajudar, depois ela vai passar a perna em mim. Hoje o mundo está assim. A maldade lá fora, se você parar para observar a maldade, você não vai ajudar ninguém. Você não vai ter amor ao próximo. Teve uma vez que pegou eu, minha esposa, minhas meninas, eu fui convidado para me vestir de mendigo, né? E pregar numa igreja lá em Guapiaçu. Eu me vesti de mendigo, comprei uma garrafinha de pinga, né? Pelo menos, primeiro eu orei, né? Pedi para Deus prender tudo o que... Peguei uma pinga, moiei, joguei uns pingos de pinga em mim, né? Já fui meio que bêbado no mercado, dando trabalho pro povo lá no mercado, né? Para ver como é que o povo me olhava, né? E lá no mercado eu tô lá. Jogava a garrafinha no chão, pegava a garrafinha e ponhava lá, ia lá no caixa, dava uma garrafinha mais cara para a mulher me falava o preço, eu fazia a mulher dar baixa no caixa, que eu queria uma mais barata, que eu não tinha dinheiro. Ali fomos no mercado, ali eu saí já, né? Meio que joguei a pinga fora, fui na casa da minha prima, lavei a garrafa, enchi de água, e elas já estavam na igreja.
Já estavam sentados lá na igreja. E eu cheguei lá, passei em frente à igreja, né? Meio que calambiano, né? Aquele jeitão meio de bêbado assim. Passei em frente à igreja, tinha 2 obreiros. Parecia segurança, né? Um era irmão do marido da minha prima. E o outro era um morenão que não sorria para ninguém. E tá eu lá, né? Passei em frente à igreja. Olhei na igreja assim. Fui mais um pouquinho para frente. Voltei, sentei na calçada. Fiz igual um bêbado faz mesmo. Né? Eu sei que bêbado enche o saco na igreja. Às vezes, você pegar um beijo, ele não deixa você pregar, ele não deixa você ouvir, né? E a gente teve essa experiência aqui na igreja na Oswaldo Aranha. Então, por a experiência que a gente teve aqui, eu fiz lá. Aí eu cheguei na igreja, entrei com a garrafinha, entrando com a garrafinha de pinga, já barraram eu. Onde você vai? Eu falei, eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir Deus, quero falar com o pastor. Não, você não pode falar com o pastor desse jeito, não. Foi por quê? Não é casa de Deus? É casa de Deus, mas você, com essa garrafinha de pinga você não pode entrar. Aí eu falei, é a garrafa de pinga? Né? Eu falei, beleza. Aí eu afastei, fui lá fora, sentei na calçada de novo. Tô lá. E entrei de novo, eles, não, você não pode entrar com essa garrafa de pinga. Peguei, fui lá, voltei, pus a garrafa. Fiz igual um bêbado mesmo. Resumindo. Entrei. A hora que eu entrei na igreja, o que eles fizeram? Puseram uma cadeira lá no cantinho da parede, lá do outro lado. Fora dos membros da igreja ali, lá do outro lado. Sentei lá. Não, senta aqui, fica aí. Não sai daí não, hein? Beleza, sentei lá e fiquei. Aí a pouco eu levantei. Aí eu queria sentar na frente. Não me deixaram sentar na frente. Não me deixaram. Aí eu sentei perto de uma mulher na frente. Na hora que eu sentei, a mulher pegou a bolsa e saiu. De perto foi sentada na outra cadeira. E eu lá me fingindo de bêbado. Né? Você vê muito isso aí no YouTube. Você pegar no YouTube, você deve ver algumas coisas que teve aí. Sabe? E mendigo também, cheirando mal, roupa com boné, minha família na igreja. Aí eu falei, bom, já sei como é que é o ambiente aqui. As pessoas correm, você chegar cheirando mal, você chegar com um bafo de pinga, as pessoas vão correr de você. Né? Não culpo, porque o mundo está cheio de crueldade, você não sabe. Mas, eu estou dando um exemplo, que se você colocar seus ouvidos lá fora. Bom, beleza. Falei, não, vou ficar na porta agora. Pensei, vou ficar na porta, né? Para as pessoas vai chegar, né? Vamos ver quantas pessoas vai me dar a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Vai me dar um abraço, né? Uma recepção. Adivinha quantas pessoas? Quando começou o culto? Nenhuma. Aí depois chegou uma senhorinha que era daqui de Rio Preto. O genro dela foi pregar lá. E ela disse que era missionária. Ela era missionária. Ela chegou, me deu a paz do Senhor, deu um sorriso para mim e entrou. Só. Mais ninguém. E ali eu fiquei tentando entrar e lá na frente não deixava. Só que nisso eu já estava combinado com o pastor de lá. Né? Aí teve uma hora que o pastor falou, não, deixa ele entrar. Aí eu falei que eu queria cantar uma música. Só que eu não sabia, eu queria ser que a minha menina me acompanhasse. Aí eu falei, aquela moça ali pode me acompanhar? Você sabe cantar? Ela sabe. Aí veio me acompanhar. Aí, filho, o fogo desceu naquela igreja. Aí é glória a Deus daqui, glória a Deus dali, aleluia daqui. E eu exortei. Falei, gente, cadê o amor ao próximo? Ninguém me deu uma paz do Senhor. Ninguém me deu um seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Ó, eu profetizo que esse vício vai sair da tua vida. Por que as pessoas não fazem isso? Eu não culpo ela, mas eu culpo o mundo que está aí fora. Porque os ouvidos dela, os olhos estão vendo, não as coisas espirituais, mas estão vendo as coisas do mundo, as coisas mundanas. E isso está prejudicando, o povo está levando isso para dentro da igreja. Porque o Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano sobre todas as coisas, não é? Quem concorda comigo? Deus é grande, poderoso, Deus é o único, Ele é onisciente, é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele só conhece os seus pensamentos. Ele conhece a sua vida. Ele é o ômega. Ele é o alfa. Ele é o início. Ele é o fim. Não é? Pelo menos nós que estamos dentro da casa dele, adorando ele, nós temos que ter a certeza daquele que nós estamos servindo. Eu disse no início. Às vezes nós estamos sentados, mas nós temos certeza de que Deus, Ele é tão grande assim.
Quando nós temos a certeza que Deus ele é tão grande, maravilhoso, Ele é misericordioso, porque Ele tem misericórdia da minha vida todo dia. Eu ouvi uma frase, dizia assim: imagina você ter uma conta no banco, acho que a maioria deve ter ouvido, e é depositado na sua conta. Vou pôr um número, não é o número que eu não lembro o número que ele falou, mas um número aí. 3.776.000 reais por dia para você gastar naquele dia. Amém? Você pega e gasta aqueles 3.776.000 reais todo dia. Aí amanhece o dia, você vai lá na tua conta, está depositado 3.776.000 reais todos os dias. Estão me entendendo? Aí você vai lá, gasta o dinheiro. No outro dia você vai lá e gasta, pega, vai passar o cartão e fala, vou lá ver se tem mais um. Tem mais lá 3.700.000 e tanto na sua conta. Trazendo para a sua vida. É uma oportunidade que Deus te dá todos os dias. Você tem 3.365.000 segundos por dia, né? Então você tem 24 horas. Quando passa o dia, você ganha mais 24 horas. Passa o dia, você ganha mais 24 horas. Para você poder, é uma oportunidade de você poder direcionar a tua vida, de você se acertar com o Senhor. Então, se nós perdermos essa oportunidade, eu fiz aqui. Quando isso se rompe, é porque o depósito não está sendo feito mais na tua conta. Acabou a tua chance. O que você tinha que feito, você tinha que ter fazido, você já perdeu a chance. Então, por isso que nós temos que vigiar. Você tem 24 horas por dia de oportunidade para você mudar o seu pensamento, o teu jeito de agir e a maneira de você se expor. Porque nós somos imagens de Cristo, de Deus. Então nós temos que levar o Evangelho. Amém? Eu não estou querendo ser radical, mas eu estou querendo pôr na cabeça de vocês que Jesus é assim. Nós temos que pôr planos, primeiro o propósito de Deus na nossa vida. Jesus, quando ele diz, eu não sou bom, quem é bom é Deus, ele não quis se pôs melhor do que ninguém. Porque aí fora você vê pregadores querendo ser melhor do que pregadores. Profeta querendo ser melhor do que o outro profeta. É uma briga de religiosidade. E a nossa igreja, a gente não tem essa visão. Nossa visão é salvar vida, é levar o verdadeiro evangelho. Amém? E as igrejas que estão firmes aí, ó, na rocha, que você veio ver, igreja abençoada. Nós conhecemos, não vou citar nome não, mas eu vejo muitas igrejas aí abençoadas que é de Deus. Igrejas que estão crescendo. Igreja que você vê fazendo evangelismo. Igreja que estão largando mão de prédio e estão indo nas casas. Igreja que estão saindo daqui e levando comida lá na África. Igreja que está saindo daqui levando comida lá no Nordeste. São pessoas que estão batalhando para o reino. São pessoas que estão largando a vida dela para servir o Senhor. Amém? Então esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que nós... O lar de paz é bênção. Porque o lar de paz, ele está na Bíblia. Quando Jesus manda os 70, não os 12 discípulos, mas ele manda 70 discípulos, de 2 em 2, em casa, é o lar de paz. Jesus diz, quando chegar, né, traga a paz, né, que a paz seja nessa casa, neste lar, né? E as pessoas que chegaram quando voltaram para Jesus, se maravilharam. Senhor, nós expulsamos demônio. Senhor, nós curamos. Senhor, as pessoas contando os testemunhos para Deus. E ali Jesus ensinou. Nós temos que sair, não é num prédio que você vai honrar o nome de Deus, mas é você levando o evangelho. É você salvando vida lá fora. Amém? Então é isso. A palavra de Deus é direcionada direto para o seu coração. Absolve. Deixe o Senhor falar com você. Medita na palavra dia e noite. Não deixe que a bênção saia da tua mão. Não deixe que o diabo rouba os planos que Deus tem na sua vida. Porque o diabo ele é astuto. Ele começou a entrar na minha vida, eu nem percebi. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava do meu coração. Não, eu gosto de chácara, eu vou para chácara. É de Deus, isso é de Deus. Chácara bonita, a maioria conhece aqui. Chácara bonita, grande, vamos lá cantar louvor. Vamos, foram 2 vezes cantar louvor, 3 vezes. Depois não foram mais, porque era longe.
Sumiu todo mundo da minha casa. Nem meus parentes que vinham na minha casa, não veio mais. Só vinha minha mãe e minha irmã de vez em quando. Né? Então, às vezes é cilada. Então é mais fácil você morar num lugar humilde, você seguir os planos de Deus e Deus te abençoar, do que você se sacrificar, achar que é um sacrifício, que você está se sacrificando para Deus. Eu tô me sacrificando vindo lá de longe. Mas você já parou para pensar que aquele não vai se tornar um fardo na sua vida e logo, logo você vai começar a desviar da palavra de Deus? Porque você vai começar a pesar, começa a cansar, porque a obra de Deus cansa, gente. Às vezes estressa demais, porque você lidar com vida é muito estressante. Às vezes você chega cansado de casa, aí você vai pegar uma vida para evangelizar, e ela começa a falar da vida dela, dos problemas dela. Eu sou assim, eu absolvo para mim, e eu fico ruim. Um dia veio um senhor aqui na igreja, ele veio com dor no corpo. Ixi, veio com dor no corpo, falando que a mulher tinha feito macumba para ele, que a mulher tinha roubado tudo dele, e realmente roubou, porque meu patrão conhece ele, o cara era bem sucedido, tinha uma casa lá no Dama 2, a mulher ficou com a casa. Ele disse que a mulher fez macumba para ele, você vê os absurdos que ele falou para mim, que a mulher fazia ele deitar na cama com outro homem, e ali eles... Então quer dizer, é uma coisa absurda. Você vê cada história, e as pessoas... E eu absolvo isso para mim. Falo, nossa, meu Deus, há sofrimento desse cara. E hoje ele não tem onde morar. Ele veio umas 2 vezes aqui. Ele veio aqui e falou que queria um boné. Eu não tenho dinheiro para comprar um boné. E chorava, e chorava. Que homem que eu sou, que homem que eu sou. Eu não tenho dinheiro para comprar um boné. Eu olhei para ele e falei, filho, sabe onde ele está ficando? Na casinha de um pastor. Na casa não, no apartamento de um pastor. De favor, o pastor não está morando na casa, porque ele está morando lá, porque o pastor da igreja, acho que é da igreja Batista, que é Batista. Essa aqui que tem grande aqui, é Batista, né? Porque o pastor dali está deixando ele morar no prédio. Mas ele não tem cama, ele não tem nada. O nome dele, olha o nome dele que ele tem. Ele tinha firma de esforro, PVC, construções. Ele tem até o cartão. Ele era da igreja, ele é a mulher. Ele e essa mulher não, ele é a outra esposa dele. Aí ele conheceu essa mulher que roubou tudo dele. Ele dentro da igreja, ele se deixou cair na cilada do diabo. E separou da mulher e foi morar com a outra. E a mulher, ó. E o cara que a mulher se envolveu é traficante, então não tem nem como ele reagir com a mulher. Então quer dizer, foi tudo maquinado. Perdeu tudo, se ele correr atrás ele morre. E ele chora. Ele veio aqui para mim orar para ele. E você ouve uma história dessa, é chocante. Você está estressado. Eu estava com a minha vida correria. Eu vim aqui, era 1h. Eu almocei no barracão, comprei uma marmita, comi lá e falei, e eu não venho. Falei, vou lá na igreja. No que eu abri a porta, ele bateu nas minhas costas. Eu preciso falar com você, você é um homem de Deus? Falei, eu sou homem de Deus. Eu preciso falar com você. Nossa, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Você pode orar para mim? Eu oro. Sujo, chorando. Não, ora. Sentamos ali, ó. Eu fiquei da 1h até 2h30 sentado onde minha menina está lá atrás, conversando com ele. Pois trouxe ele para frente, oramos, ele foi embora. E para você ver, eu absolvei para mim, que eu senti a dor que ele estava sentindo. Da terça-feira até a quinta-feira no culto de libertação que teve. Dores nas juntas, todas as juntas minhas doía, meu corpo queimava. No culto de libertação, eu ali, ó, sentado ali, eu ajoelhei, e ali Deus me libertou. Porque a gente, às vezes, absolve as coisas ruins lá de fora. Não é porque você está dentro da igreja que você está livre das armadilhas lá fora. Não. Mas a gente tem que estar focado nos propósitos de Deus. Esse jovem rico, ele era um homem bem sucedido, tinha tudo. Mas o coração dele estava no mundo. O que adianta você ter as coisas do mundo? O que adianta você ter o mundo lá fora? Porque quando Jesus foi tentado, quando o diabo foi tentar Jesus no monte, ele ofereceu o mundo para Jesus, sendo que Jesus já era o dono. Ele ofereceu o mundo. Ele ofereceu o trono dessa. Então quer dizer, se ele ofereceu,
Porque o mundo jaz do maligno. Entendeu? Então, o mundo lá fora está te oferecendo tudo para você. Mas, meu amigo, eu te falo, faço você refletir. Não há nada melhor do que servir a um Deus Todo-Poderoso. Mas você tem que ter a certeza e a convicção de que Ele realmente é o Deus da sua vida. Não tenha dúvida. Você tem que tirar essa dúvida do seu coração. Porque eu dei o exemplo do fiozinho. Aquele fio mal dava para vocês verem, é um cabelo. Eu não sei de quem que é, depois eu vou analisar, mas é um cabelo. E esse fiozinho é o que segura a sua vida. Rebentou, acabou a tua chance. Você levanta de manhã cedo, que nem aquela menina que eu dei exemplo. Tadinha, analisa comigo, menina. Toma banho, arrumou a roupa, ia ver o namorado. Perfeito, vida perfeita. Tinha um emprego bom. Estava ali, ia lá visitar o namorado e ficar 4 dias com o namorado lá. Só que ela não sabia que quando ela estava arrumando ali, o diabo já estava armando uma cilada para acabar com a vida dela. Isso é o que eu deixo para vocês hoje. Vigia, seja vigilante. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Deus deixou esse manual para a gente, que é para você seguir, não é para você guardar. Às vezes, com a correria, eu falei no discipulado de sexta-feira. Às vezes, com a correria do dia a dia, falei com o pastor Tiago, o Ailton. Às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente esquece, só vai lembrar das pessoas do discipulado na hora do discipulado. Só vai lembrar das pessoas do lar de paz na hora do lar de paz. Só vai lembrar das pessoas da igreja na hora do culto. Então nós temos que rever esse pensamento nosso. Não é isso que Jesus deixou para nós. Nós temos que se preocupar com o próximo. Nós temos que amar o próximo. E o diabo está ali para colocar uma escama na tua visão. Que é para tampar o mundo espiritual. E você vê só os problemas. Tira essa escama. Veja além dos problemas. Vê o que Deus tem para a sua vida. Vê o que tem para você lá na frente. Não fica olhando o presente, mas vê o futuro, o que Deus tem para você. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Você vai ganhar a vida eterna. Você pode sofrer aqui. Você pega um trabalho árduo, sabe que o trabalho é duro, pesado, você vai lá e trabalha o dia inteiro correndo. Pega um servente pedreiro aí, ó, trabalha o dia inteiro correndo. Porque você sabe que de tarde você tem a recompensa, você tem o teu dinheiro. Você sai de lá feliz. Portanto que você sofreu, trabalhando no sol quente, quebrando calçada, abrindo valeta, mas de tarde você tem o teu. Você fica feliz. Então, o mundo espiritual é isso. Você vai sofrer aqui. Porque Jesus disse que ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer discórdia mesmo e guerra. Mas que era para você ficar firme. Né? E na vida você vai ter tribulação. Mas o que Deus tem para você lá na frente, na hora que você chegar lá no fim, a recompensa está lá para você. Né? E quanto mais você faz, mais você ganha. Porque tem um tal de garladão, né? Todo mundo já ouviu falar do garladão. Então, o garladão é o quê? As obras que você faz aqui. Então, quanto mais você faz aqui, mais você tem a ganhar com o Senhor. Amém? Você não perde. Por reino, não. Você perde lá no mundo. Você pode achar que está ganhando. Mas na hora que o diabo puxar, você vai ver que você não está ganhando coisa nenhuma. Amém? Então, vamos abrir os nossos olhos. Vamos olhar para o mundo espiritual. Vamos olhar para a nossa cobertura espiritual. Vamos fazer aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Não faça que nem eu. Primeiro toma a decisão. Depois vai pedir perdão. Depois vai tentar corrigir. Mas eu posso até corrigir. Mas a consequência vai vir. Porque até eu colocar minhas contas em dia, vai demorar um pouquinho. Aí só vai acumulando. É isso que nós temos que analisar na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.